Você já parou para pensar que aquilo que é considerado um pecado gravíssimo em uma religião, em outra pode ser visto como algo completamente normal e em algumas simplesmente não existe? E se eu te dissesse que milhões de pessoas vivem todos os dias com culpa, medo e vergonha, não porque fizeram algo errado, mas porque nasceram dentro da fé errada? Hoje você vai descobrir o que realmente significa pecado, não apenas na sua religião, mas em várias delas. E no final eu prometo, a forma como você enxerga certo e errado nunca mais vai ser a mesma. A palavra pecado carrega um peso gigantesco. Ela atravessa séculos, molda sociedades inteiras, influencia leis, destrói reputações e cria conflitos internos profundos. Desde cedo, muita gente aprende que errar não é apenas falhar, mas ofender algo divino. Mas aqui vai uma pergunta simples e ao mesmo tempo perigosa. Pecado é algo universal ou é uma construção religiosa? Existe mesmo um erro absoluto que vale para toda a humanidade? Ou cada fé criou sua própria régua moral? É exatamente isso que a gente vai entender agora, viajando por diferentes religiões, culturas e visões de mundo, sem ataques, sem desrespeito, mas com profundidade, verdade e reflexão. No cristianismo, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, o pecado é, basicamente, a desobediência à vontade de Deus. Mas não é só uma ação errada, é um estado espiritual. Existe o pecado original, que você já nasce carregando, mesmo sem ter feito nada. Existe o pecado venial, considerado menor, e o pecado mortal, que rompe completamente a relação com Deus. Aqui, a culpa é central. O arrependimento é obrigatório. E a ideia de condenação eterna não é simbólica, é literal para milhões de pessoas. O ser humano nasce falho e precisa de redenção. Não basta ser bom, é preciso ser perdoado. No judaísmo, tudo muda. Não existe pecado original. Você não nasce culpado, você nasce responsável. O foco não está em ofender Deus, mas em quebrar uma aliança ou causar dano ao outro. A palavra usada para pecado significa literalmente errar o alvo. Não é sobre ser impuro, é sobre ajustar o caminho. E aqui vem algo poderoso. O arrependimento sincero pode corrigir quase qualquer erro. Sem intermediários, sem confissão obrigatória a terceiros. É você, Deus e uma mudança real de atitude. Menos culpa eterna, mais responsabilidade prática. No islamismo, o pecado é desobedecer a Allah, mas existe uma lógica clara. Há pecados maiores e pecados menores. Nada é caótico. Tudo é registrado, inclusive a intenção por trás da ação. Não existe culpa herdada, cada pessoa responde apenas pelo que faz. E ao mesmo tempo, Allah é constantemente descrito como o misericordioso. O arrependimento sincero apaga o erro. Aqui não existe um Deus distante, mas um sistema de responsabilidade e misericórdia caminhando juntos. Quando a gente chega no hinduísmo, o conceito muda completamente. Pecado não é um crime contra Deus, é ignorância. É viver afastado do seu dharma, do seu propósito no universo. Não existe condenação eterna, existe karma. Toda ação gera consequência, nesta vida ou em outra. O erro não é algo moral absoluto, é um desequilíbrio espiritual. Errar faz parte do processo de aprendizado. O problema não é cair, é não aprender com a queda. No budismo, essa ideia vai ainda mais longe. Aqui simplesmente não existe pecado. Não há um Deus julgador, não há culpa divina. Existem ações habilidosas e ações não habilidosas. O sofrimento nasce do apego, do desejo excessivo e da ignorância. Você não é punido, você colhe naturalmente os efeitos daquilo que faz. Não existe inferno eterno, não existe julgamento final. Apenas causa e efeito. Para alguns isso é libertador, para outros assustador. No Espiritismo, o erro também não gera condenação. Ele representa um atraso no processo evolutivo. Você erra porque ainda não aprendeu e aprende vivendo. Cada vida é uma oportunidade, uma sala de aula. O erro não define quem você é. O que define é o quanto você evolui depois dele. Aqui, o medo perde espaço e a responsabilidade aumenta.
Nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, o conceito de pecado, como conhecemos, simplesmente não existe. Não há culpa herdada, não há inferno eterno. O erro acontece quando há desequilíbrio. Com você mesmo, com o outro, com a natureza, com os orixás. Não existe a ideia de mal absoluto, mas de desordem. O foco está na harmonia, no respeito e nas consequências naturais dos atos. Na Wicca e em tradições pagãs, a regra é simples e direta. Faça o que quiser, desde que não prejudique ninguém. O pecado só existe quando há dano consciente. E mesmo assim, não há punição divina, mas a ideia de retorno energético. Tudo o que você faz volta, não por castigo, mas por equilíbrio. Já no ateísmo, não existe pecado, existe ética. O certo e o errado são definidos pela empatia, pela razão e pelo impacto real das ações sobre outras pessoas. Não há céu, não há inferno, não há perdão sobrenatural. Existe responsabilidade humana. E fora da religião, muitos filósofos enxergam o pecado como uma invenção cultural usada para controle social. Nietzsche, por exemplo, dizia que a culpa foi criada para domesticar o ser humano. Outros veem o pecado como ferramenta de ordem, medo ou poder. E aí vem a pergunta que começa a incomodar de verdade. Se o pecado muda de acordo com a fé, ele é realmente absoluto? Ou será que fomos ensinados a sentir culpa por coisas que, em outro lugar do mundo, em outra cultura, em outra religião, simplesmente não seriam consideradas erradas? É exatamente sobre isso que a gente vai falar na próxima parte, entrando nos temas mais polêmicos de todos: sexo, prazer, dinheiro, inferno e controle. E eu te garanto, isso vai mexer com você. Depois de entender que o conceito de pecado muda radicalmente de uma fé para outra, a conversa inevitavelmente precisa entrar no território mais sensível de todos. Aquilo que mais gera culpa, medo e controle ao longo da história da humanidade. Sexo, desejo, dinheiro, prazer, inferno e poder. Não importa no que você acredita, esse é o ponto onde quase todo mundo já se sentiu julgado em algum momento da vida. Quando o assunto é sexo, a diferença entre as religiões é gritante. No cristianismo tradicional, o sexo sempre foi tratado como algo perigoso, algo que precisa ser controlado. Fora do casamento, ele vira pecado grave. Dentro do casamento, ele é tolerado, mas raramente celebrado. O desejo em excesso se transforma em luxúria. A fantasia vira culpa, a masturbação vira pecado e o corpo passa a ser visto como um campo de batalha constante. Durante séculos, o prazer foi associado à queda, ao erro e à vergonha, criando uma relação de conflito entre fé e corpo. No islamismo, o olhar é diferente. O sexo não é considerado sujo, mas é rigidamente regulamentado. Dentro do casamento, o prazer é permitido e até incentivado. Fora dele, é pecado grave. O problema não é o desejo em si, mas o descontrole. A moral sexual está ligada à ordem social e à responsabilidade, não à repressão total do corpo. No budismo, mais uma vez, tudo muda. O sexo não é pecado, o apego é. Se o desejo domina a mente, ele gera sofrimento. Não existe condenação moral, existe consequência psicológica. O prazer não é um erro, o erro é se tornar escravo dele. O foco não está no ato, mas na relação que você cria com ele. No hinduísmo, o prazer pode inclusive fazer parte do caminho espiritual. O kama, que representa o prazer, é um dos pilares da vida humana. O erro não está no sexo, mas no desequilíbrio. Quando o prazer é vivido sem consciência, ele gera karma negativo. Quando é vivido com responsabilidade, ele faz parte do desenvolvimento do ser. Nas religiões afro-brasileiras, o corpo não é inimigo da alma. A sexualidade não carrega a mesma carga de culpa. O prazer não é visto como algo sujo. O problema não está no ato, mas no desrespeito, no abuso e na quebra do equilíbrio. Não existe repressão baseada em medo de condenação eterna. Existe responsabilidade pelas consequências. E quando a gente observa tudo isso em conjunto, um padrão começa a aparecer. Quanto mais uma religião utiliza o medo como base, mais ela tenta controlar o corpo.
Quanto mais ela valoriza equilíbrio e consciência, menos culpa ela produz. O mesmo acontece quando o assunto é dinheiro. No cristianismo, a riqueza sempre foi tratada de forma ambígua. O dinheiro não é pecado em si, mas o apego a ele é constantemente condenado. Ao mesmo tempo, instituições religiosas acumularam fortunas gigantescas ao longo da história. Na prática, a culpa costuma recair sobre quem tem pouco, enquanto quem tem muito raramente é questionado. No islamismo, a lógica é mais direta. A riqueza não é errada, mas ela traz obrigações. A caridade não é uma opção moral, é um dever religioso. Acumular sem repartir é visto como pecado, porque rompe o equilíbrio social. No budismo, mais uma vez, o problema não é o dinheiro, é a ganância. Se ele domina sua mente, ele se torna uma fonte de sofrimento. Se ele é usado com consciência, ele não é um obstáculo espiritual. Fora do campo religioso, especialmente na filosofia e no pensamento ateísta, não existe pecado financeiro, existe injustiça. O erro não está em ganhar dinheiro, mas em explorar, acumular às custas do outro e perpetuar desigualdades. E então a conversa chega ao ponto mais pesado de todos, o inferno. No cristianismo, o inferno é eterno, físico e consciente. Uma falha cometida em uma vida finita pode resultar em sofrimento infinito. Essa ideia moldou séculos de comportamento, medo e obediência. O medo do inferno se tornou uma das ferramentas mais poderosas de controle psicológico da história. No islamismo, o inferno existe, mas a misericórdia divina tem um peso maior. Nem toda punição é necessariamente eterna, e o arrependimento sincero sempre ocupa um papel central. No judaísmo, o inferno praticamente não ocupa o centro da fé. O foco está na vida presente, na responsabilidade aqui e agora. Já no budismo e no hinduísmo, não existe inferno eterno. Existe aprendizado, consequência e evolução. O sofrimento não é punição, é parte do processo de crescimento. E é impossível ignorar o fato de que quanto mais detalhada e aterrorizante é a ideia de inferno, maior é o poder de controle que ela exerce. Ao longo da história, o conceito de pecado foi usado para controlar corpos, silenciar desejos, manter hierarquias, justificar violência e criar culpa coletiva. Quando uma pessoa acredita que é naturalmente falha, impura ou indigna, ela se torna muito mais fácil de ser manipulada. Depois de tudo isso, a conclusão começa a se desenhar com clareza. Pecado não é um conceito universal. Ele é cultural, espiritual, psicológico e político. Algumas religiões usam a ideia de pecado como um caminho de transformação e consciência. Outras utilizam o medo como ferramenta de controle. E a pergunta final deixa de ser o que é pecado, para se tornar muito mais profunda. Quem define o que é pecado e com qual interesse? Talvez você tenha passado a vida inteira se sentindo culpado por coisas que, em outra fé, em outra cultura ou em outro lugar do mundo, simplesmente não seriam vistas como erro. Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez tenha sido a régua que usaram para te medir. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente fala sobre temas que quase ninguém tem coragem de abordar. Obrigado por assistir até o final. Questiona o que te ensinaram, cuida da sua mente e a gente se vê no próximo vídeo.